Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Simone. Vamos dar continuidade a mais um capítulo da nossa aula, né? Lembrando, nossa disciplina Saúde Pública 2. Vamos para a continuação. A gente vai gravar mais um capítulo hoje falando da avaliação da eficácia do programa de vacinação. A avaliação da eficácia do programa de vacinação tem por base a vigilância epidemiológica, por meio da qual se faz a observação e análise das tendências da distribuição de casos e óbitos das doenças evitáveis pela vacinação, bem como dos fatores que condicionam o aparecimento dessas doenças. As normas e instruções que orientam as ações de vigilância epidemiológica podem ser encontradas em manuais do Ministério da Saúde. Como já foi mencionado, o objetivo final do programa de vacinação é reduzir ao máximo as doenças imunopreveníveis. Então, a gente vacina, né? O objetivo do programa aí de estar buscando, vacinando, fazendo essa busca ativa, tendo todo esse trabalho, todo esse planejamento é para evitar a mortalidade ou evitar que as pessoas adoeçam, né? Aquele grupo etário, aquele grupo vacinado para determinada patologia dentro de uma determinada idade. Por isso é importante a avaliação da situação dessas doenças no município, não só para medir a efetividade do programa, como para poder informar a população sobre o que realmente a interessa, ou seja, a diminuição das doenças com o efeito da vacinação. Porque não adianta também ter a vacinação, atingir, ter um número alto, né, um percentual alto de vacinação, se em contrapartida continuar as pessoas adoecendo pelo mesmo motivo. Então, entende-se que tem alguma coisa errada. Então, dos principais causas, né, o que interessa principalmente a população, é evitar que essas doenças continuem ocorrendo, ou, né, de preferência, erradicar essas doenças. O diagnóstico da doença tem que estar bem claro para os profissionais da saúde, desde o agente ou visitador domiciliar até os médicos e enfermeiros. Todos devem conhecer a definição de um caso comum e estar atento para fazer a sua notificação, além do tratamento e outras medidas necessárias. Esse é um aspecto básico da vigilância, no qual dependem todos os outros. Então, a notificação a gente já viu em disciplinas anteriores, né? Na disciplina Saúde Pública 1, a questão da notificação, o quanto é importante, né? Porque essa notificação é onde vai gerar esses dados que a gente encaminha para as regionais, onde vai gerar esses dados para a gente saber o percentual de pessoas que estão adoecendo, para ter aquele balanço, né, até para tomar uma providência em relação a essas patologias. As doenças podem ser detectadas por meio de notificação compulsória, inquéritos de morbidade, notificação das doenças por local sentinela, investigação de surto e outras medidas. A notificação compulsória, sendo efetuada rotineiramente nos serviços, é o método mais rápido de se obter várias informações. Verifica-se que na prática, infelizmente, ocorrem muitas subnotificações, principalmente de doenças como sarampo, coqueluche, tétano neonatal, e a qualidade dos diagnósticos não é homogênea. Muitas vezes há erros e dados são colhidos também sem considerar aspectos importantes, tais como idade ou local de moradia do doente. Então, a gente tem que prestar muita atenção na questão da notificação. Quando a gente preenche aqueles dados da pessoa, a gente tem que preencher tudo, não tem dado assim menos importante. Então, tudo que é pedido, tudo que é solicitado ali naquela ficha, a gente deve preencher, tá? Sem esquecer, sem pular nenhum dado, sem achar que é menos importante,
quando pede ponto de referência, endereço, idade da pessoa, tudo isso é muito importante na hora de fazer essa classificação quanto ao adoecimento, questão de agravos na população. Um outro método possível é montar um sistema de coleta de transmissão rápida de dados sobre algumas doenças de interesse em especial em somente alguns serviços que atuam como sentinelas. Outros métodos para detectar a morbidade, tais como inquérito populacional, de investigações de surtos, são mais caros. Exigem equipe técnica com experiência, devem levar em conta todas as características clínicas e epidemiológicas de cada doença em estudo, porém fornecem dados confiáveis e, se repetidos em intervalos regulares, permite uma boa avaliação do impacto do programa. Esses serviços colhidos, por serem referência de uma demanda significativa da população, por exemplo, policlínica, pronto-socorros e etc. Por meio da vigilância epidemiológica, coletam-se e consolidam-se dados de ocorrência de doenças, a fim de intervir em ações concretas. Com esses resultados, pode-se reorientar o programa de imunizações, concentrando-se a atenção sobre regiões, faixas etárias ou período do ano nos quais acontecem mais casos e óbitos. Então, quando a gente faz essa notificação bem feita, quando tem um registro de dado, dá para ter uma noção da população, da população alvo, de uma doença alvo que está acometendo ali, e dá para trabalhar em cima disso. Quando a gente sabe, tem esses dados fidedignos, quando não há subnotificação. E a questão aí da subnotificação não necessariamente é só um erro, digamos, dos profissionais. Às vezes a própria população mesmo tem que ser conscientizada quanto à notificação, do quanto é importante. E isso é um trabalho da equipe de estar fornecendo essas orientações. Eliminando as oportunidades perdidas de vacinação. A partir de 1990, as coberturas vacinais vêm crescendo em todo o território brasileiro. Necessitamos manter asseguradas coberturas elevadas de forma homogênea em cada localidade, evitando, portanto, municípios ou áreas municipais onde crianças, gestantes, adultos em geral estão vacinados. Um dos principais fatores que determina a manutenção dessas baixas coberturas é, sem dúvida, a perda de oportunidade para vacinar a clientela-alvo. Nas unidades de saúde, oportunidades são perdidas desde o primeiro contato, na recepção, quando a atendente não identifica a necessidade de vacinar, assim como em outros contatos com o enfermeiro, o médico e outros profissionais que fazem atendimento. Muitas vezes também não é lembrado perguntar. Então, desde o primeiro momento que o cliente chegou, às vezes a mãe chegou ali com uma criança, a mãe foi para fazer uma consulta ou leva a criança para a puericultura, a gente sempre tem que estar atento a perguntar pelo cartão de vacina, está em dia, pede para olhar, orienta. Muitas vezes passa despercebido mesmo pela própria pessoa que não foi orientada, esqueceu ou tem medo de tomar vacina, que a gente sabe, que ainda tem gente que morre de medo de agulha, ou enfim, por N motivo acaba não vacinando. E essa falha começa ali no primeiro contato mesmo, quando a gente esquece de estar perguntando na recepção ou no atendimento com o médico, esquece de estar dando essas orientações e faz com que a gente perca nessa questão aí, de estar atingindo o percentual de vacinação. E a vacina? Quando fez? Em algumas circunstâncias, crianças são apenas acompanhantes de suas mães nas unidades de saúde, e muitas dessas crianças não completaram seu esquema vacinal.
Como os profissionais não buscam identificar essa situação, as crianças passam próximas às vacinas e não recebem. Então, tá ali, já teve aquele contato. A gente sempre, né? Se a criança foi acompanhando, mãe, deixa eu ver o cartão, tá em dia. Ou se tem uma consulta agendada, pede para levar o cartão de vacina para estar conferindo. Às vezes, são mães gestantes que já engravidaram 4 ou 5 vezes, tiveram seu pré-natal acompanhado na mesma unidade e ainda permanece sem receber a vacina contra o tétano. E a gente sabe, né? A gente já viu até em outras disciplinas e nessa disciplina mesmo anterior, quando a gente falava das doenças imunopreveníveis, a gestante principalmente, a gente não pode deixar passar sem a vacina. Esquema vacinal da DT é super importante, né? Para evitar aí a doença do tétano, né? Que é o tétano neonatal. Então, a gente tem que estar orientando. Às vezes, a gestante já está em outras gestações, já passou pelo processo aí e ninguém deu conta. Então, isso é muito importante. Aí é por isso que muitos recém-nascidos ainda morrem em consequência do tétano neonatal. Né, digamos que seria um absurdo ainda acontecer isso na disponibilidade que a gente tem, tanta orientação, todo mundo, né, é muito bem orientado quanto a isso, os profissionais, a gestante passa pelo pré-natal, faz esse acompanhamento durante toda a gestação e isso ainda acontecer. Em algumas unidades ainda se observam longas filas de espera e as mães acabam voltando sem serem atendidas. Embora menos frequente hoje, há locais em que ainda se verifica a falta de algumas vacinas ou o funcionamento da sala de vacinação em apenas um período do dia, ou até mesmo agendamento de algumas vacinas uma vez por semana. Tudo isso desmotiva a população a acreditar no serviço e a retomar a busca da vacina. A gente sabe que algumas vacinas, como tem o prazo de validade, né? Depois de aberta, de reconstituído, tem uma durabilidade pequena, então isso acaba acontecendo, de ter uma data, dependendo da demanda, até para não ter o desperdício que a gente já viu em aulas anteriores. Mas um centro, né, uma unidade de saúde, uma sala de vacina, não pode ter ali para todas as vacinas, normal, uma vez na semana, ou ter um horário. Então, tem que ter um horário mais extenso e isso tem que ser muito bem orientado para a pessoa também não perder o tempo dela chegar lá, ficar numa fila de espera para não ser atendida, ok? Há uma carência de informações que orienta a comunidade sobre a idade ideal para vacinar, número de doses e que tipo de vacina usar para uma doença específica. Também há dúvidas existentes, a falta de esclarecimento sobre as contraindicações verdadeiras da vacina faz com que os resultados, mães receosas de vacinarem seus filhos quando estes se apresentam levemente gripados, febris, por exemplo. Isso vai atrasando a vacinação e essas crianças sofrem o risco de contrair a doença contra a qual a vacina protegia. Às vezes, as contraindicações falsas são orientadas até por profissionais não atualizados. Profissionais não atualizados, às vezes até pelo próprio mito mesmo da própria população, né, faz com que essas crianças ou essas pessoas, esse público-alvo, acabe não sendo vacinado por esse erro de informação ou até essa falta de informação correta. Vamos refletir como são transmitidas as informações sobre vacinas. Quais são essas informações? Onde elas são transmitidas? Quem são os responsáveis pelo seu repasse à comunidade?
Alguém vai dizer, no rádio sempre dizem que é importante vacinar, mas nem sempre informam que vacinam, em que serviço, unidade e qual deve ser a idade mínima da criança para receber cada vacina. Outros comentarão sobre informações em escolas, igreja, maternidade ou postos pelos profissionais e até mesmo nos domicílios, por ocasião das visitas do agente de saúde. Será que essas informações estão sempre completas? Será que estão sendo compreendidos pela população? Além das crianças, será que as mulheres em idade fértil ou gestantes estão sendo vacinadas? E os demais adultos estarão adequadamente vacinados? Por que ainda ocorrem tantos casos de tétano neonatal no Brasil? Então, quando fala dessa informação, a mídia realmente divulga, quando tem campanha, que é importante vacinar, mas cabe aos profissionais de saúde essa orientação, e uma orientação correta quanto ao local onde a pessoa tem que receber essa vacina, orientar que tem que levar o cartão de vacinação, as orientações corretas mesmo. Às vezes, no rádio vai estar noticiando, na escola faz essa orientação. Pode haver também uma parceria de fazer um trabalho nas escolas, criança, tá orientando para as crianças que elas levam um ótimo meio de estar levando essa informação, com certeza. Está havendo a participação comprometida dos nossos governantes? Eles entendem que vacinar significa evitar doenças graves e mortes? Eles percebem que o resultado de elevadas coberturas de vacinação é igual à redução de mortalidade infantil? E até para os cofres públicos mesmo, evitar que o indivíduo adoeça é bem mais fácil, Aquele velho ditado. Melhor prevenir que remediar. Então, financeiramente falando, é bem melhor evitar que o indivíduo adoeça do que tratar ele doente depois. O que devemos fazer para não perder a oportunidade de vacinar? Sensibilizar todos os profissionais que compõem a equipe de saúde para que se comprometam com a vacinação de pessoas que buscam serviço de saúde, sobretudo crianças, mulheres em idade fértil ou gestante. Promover revisão sistemática dos cartões existentes nas unidades federadas, a fazer a busca aos faltosos de vacinação. A gente viu em capítulos anteriores também, que a gente separa essa ficha no final do dia, tem uma gaveta onde é colocado esses cartões e a cada uma semana ou a 15 dias é feita essa busca ativa. Então, esse trabalho tem que funcionar também. Destacar o valor do uso do cartão da criança, cartão do adulto e cartão da gestante. Neles fica anotado de forma detalhada a situação vacinal, inclusive agendamento das próximas vacinas e outras informações importantes. Então, tem que lembrar de levar o cartão, porque nele, quando toma uma vacina, além da orientação verbal que o profissional vai fazer, ele vai estar anotando ali a data da próxima vacina. É um jeito até mais fácil também do responsável lembrar, É lógico que a gente tem que orientar, que a pessoa tem que estar ali atento, mas quando anota, fica mais fácil, em caso de dúvida, Dar uma olhadinha, ou quando pega esse cartão, a pessoa vai estar com ele ali para lembrar. Incentivar a participação de todos os profissionais de saúde nas atividades de vacinação, dentro e fora das unidades, na rotina das unidades, nas campanhas, nos bloqueios, nas buscas dos faltosos e os não vacinados. Organizar e garantir funcionamento efetivo do serviço de vacinação com pessoal capacitado, material disponível e o efetivo provimento de vacina. Que não adianta também a gente fazer um trabalho lindo de divulgação e chegar na hora não ter como atender essa população, Faltar material, faltar insumos, então tem que garantir para que tudo isso funcione,
para a gente também não perder essa clientela, porque ninguém também vai ficar, né, faz essa divulgação, chega lá não tem, então as pessoas também têm outros afazeres e acaba não voltando. Às vezes é um sacrifício até para sair, né, em relação mesmo a gente sabendo que é importante, é para a saúde da pessoa, né, proteção, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa consciência. Identificar com radialistas e outros profissionais de comunicação é uma boa estratégia informar a população sobre as vacinas, as indicações e as contraindicações. Estimular a manutenção ou implantação de vacina BCG nas maternidades e incluir a vacina contra hepatite B. Quando a pessoa já sai ali com o recém-nascido, já sair com a vacina em dia é bem mais fácil do que a mãe, né, que acabou de ter um filho, sair para procurar o posto para vacinação. Mas se não tem, que saia orientada da maternidade a data e local para procurar para tomar essa vacina e da importância que isso tem para o recém-nascido. Ouvir a comunidade para definir melhor os horários para o funcionamento do serviço de vacinação. Então, a gente coloca, né, aquelas caixinhas de sugestões e reclamações, tudo isso também ajuda em questão dos horários para a própria comunidade definir o que é melhor, porque às vezes nem sempre, né, o horário que está ali definido, se é que tem que definir um horário, às vezes não está sendo o melhor para a comunidade daquele local. Buscar integração com professores para aprofundar conhecimento sobre vacinação para estudantes e seus familiares. Esclarecer a comunidade para que ela se torne parceira importante, né, em atividades com informação imediata à unidade de saúde de suspeita de casos de sarampo, coqueluche, tétano, difteria, poliomielite, tétano neonatal, rubéola, paralisias flácidas, meningite e outras. Quando essa informação, a comunidade está ciente da importância que tem a notificação desses casos, né? Do quanto é importante fazer isso, a gente usar a comunidade a nosso favor para estar orientando. E para estar orientando, eles têm que ter noção também, né, do que está acontecendo para poder procurar a gente. Participação em atividades pontuais de investigação em casos suspeitos de doença e vacinação de bloqueio. Informação à unidade de saúde sempre que for identificada a existência de crianças ou gestante não vacinada. Se tem conhecimento de gestante que não está fazendo correto pré-natal, que não tomou vacina, a gente pode estar orientando e pedir também o apoio, né, da comunidade para estar falando no posto, comentando com alguém, até para fazer essa busca ativa. Incentivar os instrutores, supervisores dos agentes de saúde e demais membros do Programa Saúde da Família ao acompanhamento sistemático do calendário de vacinação, especialmente das crianças e das gestantes, e ao esclarecimento e convencimento das famílias sobre a necessidade de vacinar. Promover atividades de acompanhamento e avaliação do estado de vacinação das crianças e gestantes, garantindo o repasse desse conhecimento a todos os servidores da unidade de saúde, bem como a comunidade em eventos especiais, visando assegurar a identificação e execução de alternativas diversas de soluções para problemas e dificuldades detectados. Seguramente, eliminando as oportunidades perdidas de vacinação, estaremos contribuindo para o alcance de melhores índices de vacinação, imprescindíveis para o controle das doenças imunopreveníveis.
Dando continuidade, né? Mais um capítulo, diagnosticando a situação. Aí o ponto de partida para o planejamento da vacinação em nível municipal e elaboração de um diagnóstico da situação de saúde local. Isso servirá de base para a definição de metas, estratégias e necessidade de recursos humanos, materiais e financeiros. O diagnóstico deve conter as características da população e seu perfil epidemiológico. É indispensável também conhecer a situação socioeconômica da população, suas formas de organização, bem como os programas, atividades que estão sendo desenvolvidas, a quantidade e a qualidade dos recursos humanos e material existente. Então, para a gente fazer um bom trabalho, a gente tem que ter esse conhecimento, quanto à questão socioeconômica, forma de organização, o grau de instrução das pessoas, quanto à abordagem, a questão, né, dos recursos humanos, qualidade, quantidade, quanto de profissional a gente tem, quanto de material. Então, tem que fazer esse levantamento antes do ponto de partida aí. Qual o tamanho da população? O tamanho da população é um dado indispensável para o cálculo das crianças e gestantes a vacinar. Essa informação pode ser obtida a partir do censo do IBGE. Muitas vezes, porém, esses dados podem estar defasados quando, por exemplo, o recenseamento foi feito há muito tempo, ou quando o município passa por algum processo de imigração e migração. Geralmente, consulta-se a Secretaria Estadual de Saúde, que dispõe das populações municipais calculadas com fatores de correção de acordo com o IBGE e fornecidos pelo Ministério da Saúde. Quando os dados existentes não forem confiáveis e houver subestimativa de população, pode-se realizar um censo do município, com auxílio de diferentes instâncias dentro da prefeitura. Com certeza, esses dados serão úteis para o planejamento de ações de saúde e de outras ações de interesse municipal. O importante é que não haja nenhuma área omitida, por mais difícil que seja o acesso. Como a população se distribui no município? Os serviços de saúde devem ter muito claros os limites geográficos da área na qual estão inseridas a densidade populacional na região. Para isso, é preciso conhecer bem a geografia do município e a localização da população nas áreas urbanas e rurais. Ainda mais rurais, né? Às vezes são moradias longe, distante ali do aglomerado, tem que conhecer muito bem para que não fique essa população descoberta. O reconhecimento geográfico determinará o número de casas, as vias de acesso e a relação de uma localidade com a outra. Cada situação requer um planejamento de diferentes estratégias para oferecer serviços de saúde, incluindo aí a vacinação, que é o nosso foco. Assim, a forma de trabalhar uma região industrial com uma população aglomerada em torno de fábricas é diferente de uma cidade, dormitório ou de uma área rural, com população desenvolvendo atividades fixas ou predominantemente como boia fria. Em geral, considera-se como área de abrangência a população que habita aproximadamente 5 quilômetros em volta do serviço, ou aquela que está localizada a uma distância que pode ser percorrida a pé em 20 minutos. Esses critérios podem ser arbitrários, pois outros fatores influenciam na utilização do serviço, tais como as vias de acesso, os meios de locomoção, a existência de acidentes naturais, rios, morros ou artificiais.
Outro critério, quando a população urbana for superior, por exemplo, a 15 mil habitantes, é dividir a área em bairros, distrito ou subdistrito, considerando os parâmetros anteriores. Já a população rural tende a ser mais dispersa e de difícil acesso. O planejamento, então, deve levar em conta o fato de as casas serem totalmente dispersas ou estarem aglomeradas em pequenos povoados, vilas, sítios ou fazendas. É necessário obter ou elaborar mapas e croquis que mostrem precisamente os limites da área de atuação, indique a localização de populações dispersas, povoados, rurais, se possível casas, escolas, igreja, hospitais e outros pontos de referência, tais como vias de acesso, distância entre as localidades, rios, ilhas, morros, etc. Essas informações deverão ser checadas periodicamente para atualização. Na realidade, é preciso bom senso para definir adequadamente a população de abrangência de um serviço de saúde, sendo importante não haver superposição, evitando que a população seja contada duas vezes ou que, ao contrário, fique desassistida. Principalmente quando fala aí na área rural, né? Tem que ser muito bem definida para não contar duas vezes ou ficar área descoberta, já que nem sempre, né, as residências são próximas umas das outras, ou dependendo tem que conhecer muito bem o mapa ali da localidade para não ficar área descoberta ou ter essa duplicidade. Aí, quais os recursos disponíveis? Capacidade instalada. Para planejar as ações de imunizações, é essencial conhecer a capacidade instalada, ou seja, a quantidade e a distribuição geográfica do serviço de saúde existente, sua capacidade resolutiva e acessibilidade. Algumas questões podem ajudar no levantamento dessas informações. Quantos são os serviços? Sua quantidade é suficiente para atender a demanda de vacinação? Qual a sua natureza institucional? São órgãos públicos, federais, estaduais, municipais, privados, contratados? Que tipo de serviços prestam? Postos de saúde, ambulatório, nos hospitais? Quais deles vacinam? Então, essa capacidade, isso aí tem que ser bem definida. Resolutividade e cobertura. É importante identificar como os serviços se estruturam, se há necessidade de referência e como funciona. É tipo horário, poder de decisão, iniciativa, autonomia de gastos e de soluções de problemas locais. Se existem mecanismos de acompanhamento e supervisão, bem como os indicadores, critérios e instrumentos de avaliação. Além disso, deve verificar se a população da área utiliza efetivamente esse serviço, qual o nível de satisfação e credibilidade. Com relação ao levantamento da situação de vacinação especificamente, pode-se colocar algumas questões. Qual a cobertura vacinal nos últimos 5 anos? Esses níveis de cobertura vêm aumentando? Tem ocorrido muitos casos de doenças preveníveis pela vacinação? Esses casos localizam-se em áreas específicas? O suprimento de vacina tem atendido a demanda? Que formas têm sido utilizadas para vacinar a população alvo do programa? Quando tem avaliado o nível de cobertura, se vem aumentando, se não vem, por que não vem aumentando? Se está ocorrendo doenças que são imunopreveníveis e vem ocorrendo, significa que a população não está sendo vacinada. E se está, o que está acontecendo de errado, se está tendo esse percentual de cobertura bom, um nível alto nesse percentual, está havendo duplicidade de anotação, o que está acontecendo para isso estar ocorrendo. Então, tem que haver uma investigação, nesse caso, para ver o que está acontecendo, aonde que está a falha. Recursos humanos. O levantamento dos recursos humanos existentes disponíveis é essencial para o planejamento e a decisão sobre
admissão, redistribuição, treinamento e reciclagem. Então, deve identificar a quantidade de profissionais segundo a formação básica, funções, atividades que desenvolve, faixa salarial, vínculo empregatício, carga horária, qualificação e, de acordo com cada situação, essa identificação deverá incluir recursos humanos de outras instituições e da comunidade que atuam na vacinação. Equipamento, material de consumo e transporte. O planejamento da atividade de vacinação requer um inventário da quantidade e condições de uso dos equipamentos existentes, congeladores, refrigeradores, caixa térmica, botijões de gás, termômetros, injetores, estufa, autoclaves, panela de pressão, fogão, etc. Dos insumos, incluído uma análise do processo de aquisição e suprimento, registro e controle, agulhas, seringas, material descartável, algodão, álcool, caixas térmicas grandes, pequenas, gelo, sacos plásticos impressos, material de divulgação, formulários, folha de registro, caderneta de vacinação, cartão de controle, entre outros materiais. Com relação ao transporte, verificar os veículos disponíveis, a existência de motoristas, condições de uso e conservação, as formas de utilização e os gastos com combustível, bem como a disponibilidade de serviços de manutenção mecânica e elétrica, inclusive para os demais equipamentos do serviço. Identificar também outras formas de locomoção da equipe de transporte de vacinas e outros materiais, tais como coletivo, veículos de outras instituições ou organizações da comunidade, analisando a viabilidade e o resultado dessa utilização. Então, tudo isso tem que ser feito um planejamento, né? Porque não dá para... às vezes vai ter disponível o carro uma vez na semana, então tem que agendar aquela... para aquela data que tem disponível, ou se tem que fazer esse transporte num coletivo, quando vai poder ir, quais os profissionais, questão do horário dos profissionais, o horário que atuam, se vai coincidir com aquele horário que foi determinado para aquela localidade. Enfim, tudo isso tem que ser visto e tem que haver um planejamento. Que outros aspectos podem ser identificados e analisados? Além das questões ligadas aos aspectos técnicos, administrativos e operacionais, é importante também conhecer melhor a população, nível de escolaridade, de renda, de emprego, composição familiar, formas de produção e sobrevivência, de organização, de lazer. Para conhecer essa população, escolaridade, renda, composição da família, tudo isso é um fator importante aí nos aspectos que tem que ser analisado. Conhecer as instituições e organizações existentes, bem como os veículos de comunicação disponível, para a gente poder estar utilizando a nosso favor o que tiver disponível ali na comunidade. Identificar como as equipes de saúde se articulam com as comunidades de sua área de abrangência. Esses pontos, embora nem sempre mereçam a devida atenção no processo de planejamento, são básicos para definições de estratégia que visam a cobertura da população a ser vacinada. Então, dentro do que a gente tiver disponível, a gente não pode perder nenhum ponto que a gente possa utilizar a nosso favor. Dentro do que tiver, se a gente pode estar utilizando a comunidade a nosso favor, se tem algum meio de comunicação ali, o que a gente puder estar utilizando, o importante é a gente atingir o nosso objetivo, que é conseguir alcançar aí maior percentual de cobertura. Obrigada, tá? Até a próxima aula.